Olá pessoal, vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de desenvolvimento web. E na aula de hoje nós vamos falar sobre comandos de repetição. Então vamos supor aqui o exemplo de uma corrida onde os carros dão várias voltas. Em geral, essa corrida começa com uma largada, dá aquela bandeirada de início da corrida. Depois faz uma primeira volta, uma segunda volta, uma terceira volta e depois uma bandeirada de fim da corrida. Se você quiser fazer um jogo que tenha esse tipo de comportamento ou qualquer coisa desse tipo, você vai precisar fazer um comando, usar um comando de repetição para você controlar a quantidade de vezes que um determinado evento vai se repetir. Então, hoje nós vamos estudar 3 comandos de repetição: o for, o while e o do while. O primeiro que a gente vai tratar é o for, que pelo menos para mim é um dos que eu mais utilizo. E o comando for é o que tem a sintaxe também com mais detalhes. Então a gente já vai começar por aquele que tem mais informações. E depois os outros vão ser mais fáceis de entender. Então o comando for, ele começa com a palavra for, abre parênteses e aqui dentro tem 3 expressões. Então na aula anterior a gente já aprendeu o comando if, onde a gente usa o if, abre parênteses e tem uma expressão. Agora a gente vai aprender um comando um pouco mais elaborado, que é o for, que tem 3 expressões aqui dentro. A primeira expressão do comando for é o valor inicial do contador. Aqui a gente faz uma atribuição. Então, no exemplo nosso lá da corrida, talvez a primeira volta seja o número 1, né? Então, aqui comece com o número 1. A próxima expressão vai ser a condição de execução. Então, vai dizer assim, ó, até que condição, né? Até quando eu quero que esse laço continue se repetindo. E a terceira expressão é a condição de incremento, né? Ou seja, o valor a ser incrementado a cada execução desse laço. Então, e aqui dentro do bloco, né? Depois do abre chaves e entre o fecha chaves, a gente vai ter o bloco, por assim dizer, de execução desse programa. Então vamos lá, agora revisitando o nosso exemplo aqui da corrida, vamos aprender com esse exemplo aqui como a gente implementa em um bloco de repetição. Então a primeira coisa, pessoal, é perceber o que repete e o que não repete, né? Então vamos lá. Aqui é um comando PHP e a gente começou com print start. Vocês estão vendo aqui o start se repetir alguma vez? Não, né? Então, quando vocês estiverem fazendo seus programas, e no geral vai ter uma parte que se repete e uma parte que não se repete. Então, a primeira tarefa é vocês identificarem aquilo que não se repete nenhuma vez. Então, essa parte que não se repete deve ficar fora do comando de repetição. Então, vocês viram aqui que no nosso exemplo a gente ainda não usou o comando de repetição. Então, a gente começou com print start. Agora sim, a gente tem aqui essas 3 palavrinhas aqui que elas se repetem pelo menos parcialmente. A gente está vendo aqui que é lap 1, lap 2 e lap 3. Então, a gente tem que... Isso aqui tem uma repetição aqui de 3 vezes, né? Então, vamos aprender como que a gente faz ela. Então, a gente pode usar o comando for. Então, tem aqui o for. Aí tem uma variável i que a gente está atribuindo ela agora. Lembre-se que o PHP é fracamente tipado e usa a tipagem dinâmica, então eu não preciso declarar a variável antes. Eu já começo direto com uma atribuição. Então, i recebe 1. Uso um ponto e vírgula para separar as 3 expressões que definem o meu comando for. Então, a primeira aqui é a expressão de atribuição do valor inicial. A segunda é a expressão que avalia a condição de manutenção no laço. Então, a gente quer que esse laço continue sendo executado enquanto i seja menor ou igual a 3, porque a gente quer fazer o 1, o 2 e o 3. E depois a gente percebe que esse i está sendo incrementado de 1 em 1 unidade, né? E incrementado e não decrementado. Então, é só a gente colocar o i mais mais. O que a gente quer que ele faça 3 vezes? Imprimir a palavra lap e depois o valor, que pode ser 1, 2 ou 3. Por fim, a gente tem que identificar o que não se repete e que está após o laço. Então, a gente coloca aqui o print e o finish.
Então, esse exemplo da corrida, ele é muito simples, mas eu acredito que seja bem didático para vocês entenderem que tem. Sempre quando eu estou fazendo um programa e que tem uma estrutura de repetição, no geral a gente vai ter partes que não se repetem, que ficam antes do laço. Eu vou ter as partes que se repetem, que ficam dentro do laço, dentro do meu comando de repetição. E por fim, as partes que também não se repetem, que ficam aqui no final. Então, no término dessa aula, a gente vai aprender também a usar esse tipo de estratégia para a construção de tabelas HTML. Então, vamos continuar aqui no nosso aprendizado. Então, esse programa vai imprimir a seguinte sequência de linhas, né? Percebam que no final de cada uma delas aqui eu fiz uma quebra de linha, então ele imprime esse texto. Vamos usar agora um exemplo que a gente vai repetir esse mesmo exemplo aqui várias vezes no decorrer da aula de hoje. Então, escreva um programa que imprima todos os números pares de 2 a 100. Então, imagina se você tivesse que digitar, né, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Então, é mais fácil você usar um comando de repetição, né? Aqui está claro que que essa linha vai se repetir várias vezes, mas com alguma condição, né? Então, aqui são sempre números pares. Então, vamos lá. Nosso programa começa por PHP e a gente tem aqui o for. Aí, professor, o primeiro número que você está imprimindo é o número 2. E o último número é o 100. Por que você está usando esses valores aqui? Já já você vai entender. Então, no nosso caso aqui, a gente quer imprimir os números pares. O que todos os números pares têm em comum? Todos os números pares, eles são múltiplos de 2. Então, se eu quiser imprimir sempre números pares, é só eu multiplicar por 2. Então, vamos lá. Então, eu tenho que print 2 vezes i. Começando por 1, 2 vezes 1 igual a 2. Depois, eu uso aqui a condição de incremento. Na próxima volta desse laço, o número impresso vai estar aqui i igual a 2 e 2 vezes 2, 4. No próximo, o número i vai ser 3 e 2 vezes 3, 6. Então, vocês percebam que, apesar de eu estar imprimindo os números de 2 a 100, a minha variável i ela vai ter que variar somente entre 1 e 50. Porque quando ele chegar na última volta, vai estar i igual a 50, né? Aí ele vai imprimir 2 vezes 50, 100. Aí ele vai terminar essa iteração e o i vai virar 51, né? Aí ele vai pegar assim, i é menor ou igual a 50? Não. Aí ele não vai executar o que está aqui dentro. Então, pessoal, esse é um exemplo claro aqui de como a gente pode usar o for para imprimir todos os números pares de 2 a 100. O próximo comando de repetição que nós vamos estudar é o comando while. E ele é muito útil também. E uma vez que você já aprendeu a sintaxe do comando for, vai ficar fácil você entender a sintaxe do comando while. Então é o seguinte, while e expressão. Essa aqui, a exemplo do que nós estudamos nos comandos anteriores, é também uma condição de execução, ou condição de permanência nesse while. Então, while é um comando de repetição. Aqui eu tenho apenas uma expressão. Aí eu abro chaves e fecho os chaves. Ele lembra, talvez, o comando if, sendo que o if é executado apenas uma vez. E o while, ou em português, enquanto, ele permite que ele faça essa verificação várias vezes. Combinado? Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque se essa verificação for sempre verdadeira, você vai criar uma coisa que se chama loop infinito. Se eu colocar while true e algum bloco de comandos aqui, ele vai ficar imprimindo isso continuamente, sem fim. E dependendo do sistema operacional que você estiver usando, dependendo de alguns cuidados que você pode ter na montagem do seu ambiente, ele pode até travar seu computador, porque ele vai estar ali num nível de uso de CPU um pouco elevado. Então, vamos fazer o mesmo exemplo dos números pares usando o comando while. O que vocês vão perceber é que qualquer programa feito em for
que você usa o for, você pode reescrevê-lo usando o while ou o do while, e por assim vai. Qualquer um dos três você consegue fazer qualquer programa, qualquer desafio que envolva laços de repetição. Então vamos lá, temos aqui o nosso comando while. Então a gente tem aqui i recebe 1 e temos aqui um while i menor ou igual a 50. Vamos lá. Print duas vezes i e incremento i e fecha a chave. Então vamos executar esse programa. I vai receber 1. 1 menor ou igual a 50? Sim. Então ele vem para cá. Ele imprime 2 vezes 1, vai imprimir 2 na tela e vai incrementar o i. Então o i que era 1 vai passar a valer 2. Aí ele vai voltar para o início do while e vai falar 2 é menor ou igual a 50? Sim. Aí ele vai voltar, vai entrar, vai fazer 2 vezes 2, 4. Depois ele vai vir como 3, é menor que 50, vai imprimir o 6. Até no momento que ele vai chegar i com i igual a 50. 50 é menor ou igual a 50? Positivo. Ele vai entrar uma última vez, 2 vezes 50 igual a 100, vai imprimir o 100, vai incrementar aqui, o i de 50 vai valer 51 e ele vai tentar entrar de novo. Quando ele tentar entrar de novo, vai dar 51 é menor ou igual a 50? Não, e ele vai pular, vai terminar essa execução. Então, pessoal, é o mesmo programa de imprimir números pares de 2 a 100, só que usando o comando while. O comando while ele é geralmente recomendado quando você não sabe a quantidade de vezes que algo vai ser executado. Então, por exemplo, esse aqui seria mais fácil a gente fazer com o comando for. Quando nós estivermos pegando linhas de um banco de dados, a gente vai usar o while. Muitas vezes, porque a gente não sabe exatamente quantas linhas tem naquela base de dados, numa determinada tela que o usuário escolheu para pegar posts, por exemplo, de uma rede social. Mas a gente sabe que, enquanto não for o último, continue fazendo. Então, o comando while vai ser especialmente útil nessas ocasiões. Vamos pegar aqui um comparativo entre o comando while e o do while, porque vocês vão ver aqui que logo na sequência a gente vai falar sobre o do while. Pessoal, além do comando while, nós temos o comando do while, que ele é muito parecido. Qual é a diferença, pessoal? A diferença é que a verificação ele é feita depois. Então, se a gente for colocar lado a lado aqui, a gente tem esse exemplo anterior feito com o comando while. Percebam que a condição de atribuição inicial fica fora do laço, porque ela não se repete em ambos os casos. Aí depois eu tenho aqui while i menor ou igual a 50 e depois faça. Então esse aqui ele verifica antes e faz depois. O do while é a lógica invertida, porque ele faz primeiro e verifica a condição de manutenção depois. Então, no comando while, por exemplo, a gente não tem condições garantidas que vai ser feita ao menos uma iteração desse laço. Já no comando do while, eu tenho certeza que pelo menos a primeira iteração vai ser executada, porque ele não faz essa verificação antes. Aí, a partir da segunda iteração que ele vai verificar. Então, o mesmo programa pode ser executado, escrito também com do while. Então, eu tenho aqui print duas vezes i e eu incremento i e ele faz isso enquanto o i for menor ou igual a 50. Para vocês se lembrarem sempre da diferença do while versus o do while, vocês podem lembrar desses dois personagens aí dos desenhos animados, o Papaléguas e o Coiote. E essa cena se repete várias vezes no desenho, enquanto eles apostando corrida, o Papaléguas para na hora certa e o Coiote não para na hora certa. Então, se a gente for pensar na programação do que esses personagens fazem, a gente tem que while, enquanto não estiver na fronteira, corra. Só que o Papaléguas, antes de dar cada passo, ele confere. Então, quando ele está próximo da fronteira, ele deixa de dar o próximo passo e para na hora certa. O Coiote,
ele executa no cérebro dele o comando do while, que primeiro ele corre. E só depois que ele dá aquela passada, ele verifica se chegou na fronteira. Então o que acontece é que o coiote acaba dando um passo a mais. E esse um passo a mais é aquele que sempre o deixa cair do abismo. Então eu tenho certeza que, lembrando do Papaléguas e do coiote, vocês vão se lembrar da diferença entre os comandos while e do while. Agora, pessoal, a gente está aprendendo esses comandos de laço num curso de desenvolvimento web. E será porque eles podem ser tão úteis? Então, você pode ter certeza que esses comandos de estruturas de controle e de comandos de repetição, eles vão ser úteis na sua vida inteira de programação em qualquer linguagem. Mas agora a gente vai mostrar que eles são úteis também e muito úteis no desenvolvimento web. Então, eu tenho certeza que acessando algum sistema de informação, você já viu uma tabela assim várias vezes. Essa tabela é uma tabela com informações vindas do banco de dados. E a gente pode ver aqui uma data, um número do pedido, um nome, tá? Um preço, a quantidade. Então está listando uma coisa no banco de dados e imprimindo isso na tela através de uma tabela. Então aqui é uma tabela HTML com as tags table, td, tr, th e todas elas. Então agora a gente vai aprender a gerar uma tabela usando um comando de repetição. Então, semelhante àquele exemplo da nossa corrida, a gente tem que identificar dentro do código HTML de uma tabela qual a parte que se repete e qual a parte que não se repete. E a gente vai perceber que tem uma parte que não se repete antes das linhas, e depois eu tenho as linhas da tabela que se repetem, e depois eu tenho uma parte no final também que não se repete após as linhas. Então vamos lá. Tem o meu comando PHP e a primeira parte é a tag table. Essa tag se repete várias vezes? Não, ela é escrita apenas uma vez. Então tudo que é escrito apenas uma vez, que não se repete, tem que ficar fora do comando de repetição. Então a gente tem aqui a primeira linha, que é a do table, e depois a gente vai imprimir aqui as próximas linhas do código HTML. Então vamos supor uma tabela que tenha 10 linhas, né? No caso aqui, 11 linhas, porque os números entre 0 e 10 são 11 números. Então, supondo uma tabela com 11 linhas, onde a primeira linha seja 0 e a última linha seja 10. Aí eu vou fazer o quê? Para cada linha do HTML, eu tenho que fazer um echo e abre tr. Para cada linha da minha tabela HTML. Depois, na sequência, eu tenho print e o valor, né? O td. Como a minha tabela ela tem apenas uma coluna, então a gente vai fazer só um td. Se a sua tabela tiver várias colunas, você vai ter que fazer vários tds aqui. Depois eu tenho aqui o echo fecha tr. Isso tudo para apenas uma linha, vocês estão percebendo? Aí eu fecho o comando for. Então o que eu tenho nesse programa? Imprima aqui a tag table, depois imprime aqui 11 vezes essa sequência, que é abre tr, faz o abre td, fecha td e depois o fecha tr. Lembrando que tr é table row, td table data e aqui de novo fecha o table row. Depois eu tenho no final o fecha table. Então olha só, eu estou mesclando o nosso conhecimento de HTML com o nosso conhecimento de PHP, em especial de comandos de repetição, para gerar código HTML. E é para isso que servem as linguagens back-end no geral, ou até as estratégias front-end, como os frameworks JavaScript. Você usa a programação para gerar dinamicamente código HTML. Olha que legal! Então, com isso, pessoal, vocês conseguem gerar, por exemplo, esse código, onde ele vai imprimir o table border apenas uma vez, depois ele vai fazer essa sequência de abre tr, fecha tr e dentro de cada linha abre td, fecha td com alguma variação. Então aqui vai ser cada vez um número. Não coube aqui o código todo, mas no final ele vai imprimir esse fecha table. Então vamos lá a uma atividade para vocês praticarem isso que a gente estudou. Então essas atividades aqui é com entrega obrigatória, vocês vão entregar pelo Google Classroom e a gente tem aqui atividade. Escreva um programa que imprima números ímpares de 1 a 99 utilizando o comando. Então vocês vão usar uma vez, vai fazer esse exercício uma vez usando o comando for.
Depois você vai adaptar, né? Mas vai copiar e colar, ou seja, eu quero que vocês entreguem os três. Então vai fazer usando o comando while e depois vai fazer usando o comando do while. Testem a execução, pessoal, porque a depender do lugar que você tiver colocado a condição de incremento e tal, não sei o que, a depender de várias coisas, vocês podem ter que usar valores diferentes dos limítrofes iniciais e finais. Então vai ser muito legal vocês fazerem isso. E depois vocês pensem também na regra de formação, né? Se todo número par a gente obtém por 2 vezes n, como que eu obtenho números ímpares? Quebra a cabeça aí um pouquinho e vocês vão achar essa resposta. Depois a gente tem assim, escreva um programa que imprima a tabuada do número 8, igual a tabelinha que está aqui do lado. Pode escolher qualquer um dos comandos de repetição. Isso eu quero que vocês façam uma vez só. Vocês podem fazer com for, com while ou com do while. E vocês façam no formato de uma tabela HTML conforme a imagem ao lado. Então aqui vocês já podem ver que é uma tabela, que aqui a gente tem, na primeira linha, a gente usa a tag th e a gente tem aqui um co-span, né? Lembrem lá como que vocês utilizam. E a partir da segunda linha, eu tenho aqui, ó, essa aqui é a parte que não se repete e aqui é a parte que se repete, vocês estão vendo? Então essa aqui é a parte que vocês vão colocar dentro do comando de repetição, só que a cada iteração desse comando de repetição ele vai ter que gerar 2 colunas. Então fiquem atentos aos detalhes, a cada iteração apenas uma linha, mais 2 colunas, e façam esse exemplo aqui, eu tenho certeza que vai ser bem legal para vocês praticarem os comandos de repetição para a geração de código HTML. Então com isso, pessoal, a gente encerra a aula de hoje. Aguardo vocês até a próxima aula. Um abração.